Vascaíno do Cerrado. Tá aqui na Net Vasco a seguinte manchete. Vamos lá. Germancano teria sido acionado para ligar para o Galaza para tentar convencê-lo a voltar para o Brasil. Aí tá aqui, ó. Arena Cruz Maltina, Flávio Dias disse na live de Atenção Vascaíno que acha muito estranho as férias dadas ao Galaza. Segundo o próprio, alguém pediu para o Germancano ligar para o Galaza e pediu seu retorno. Aí vou descrever o que ele fala no vídeo, aqui. Abre aspas aí para o Flávio Dias. Eu vou dizer, isso para mim não é verdade. Não é verdade porque a lista da Copa São Paulo só vai ser definida no meio do ano. No meio de dezembro. Não entendi, só vai ser definida no meio do ano, no meio de dezembro. Não é ruim. E outra coisa, e se o Vasco está disputando hoje a classificação por Londrina? Como é que faz? Cascata, cara, cascata. Aconteceu alguma coisa com o Galaza. Alguma coisa que ele ficou errado. Porque ele não poderia tomar essa postura, né? Não poderia. Mas como o Vasco não tem ninguém, olha, eu vou dizer, eu soube até que tentaram ligar para o Germancano para tentar convencer o Galaza de voltar. É a história que eu soube. Eu fui com a versão oficial, porque eu não pude confirmar isso. Mas eu estou colocando aqui, tá? Porque está uma zona. Uma zona. É que eu falei. Ô Fonte, nem o Sub-8 respeita essa gestão. Nem os garotos respeitam essa gestão. Nem os moleques do Sub-8 respeitam. Só pra vocês terem ideia do que eu tô falando, tá? Só pra vocês terem ideia. Uma coisa que eu não entendo, que é o seguinte, eu vi uma matéria do Flávio Dias falando que começou com um empresário do Galaza, que teve um planejamento, que já estava definido desde o pássaro, que ele ia viajar, que ia jogar a Copa São Paulo, mesmo achando esse negócio da inscrição, porque uma coisa está escrito, outra coisa é você dizer assim, pô, você vai e nós vamos te inscrever, não tem problema. A intenção é que você jogue a Copa São Paulo, né? Porque lá valoriza também o atleta, né? Mas eu não estou entendendo esse negócio de o Cano ligar para ele voltar. Eu vou falar para você. Eu acho que ele tá puto, que ele não quer jogar. Esse ano, 2 jogadores para mim, que se fosse eu, não pisaria no Vasco. Um é o Galaza, foi muito sacaneado. Muito sacaneado. Eu duvido se ele fosse, o empresário dele fosse o Carlos Leite, se ele tinha ficado no banco o tempo que ele ficou. Porque, tipo assim, falar que é um garoto, inexperiente, beleza, mas um time que precisava de gente com vigor físico, com vontade, com garra, e o Galaza ficar no banco para o Rômulo jogar, e o Galaza ficar no banco para o André e o Bruno Gomes jogar, o Marquinhos Gabriel e o Sarrafiori, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então, sacanearam muito o Galaza esse ano e o Daniel Amorim. Cara, Daniel Amorim, que o Vasco tá tentando negociar com o empresário. Eu cagava pro Vasco ir embora, porque cagaram para ele. E tem mercado, tá? Ele foi colocado no banco para o Léo Jabá, para o Morato. Ele foi colocado no banco e ele era o cara que mais fazia gol no Vasco. Se você pegar tempo em campo com os gols, e isso é porque roubaram o gol dele, que teve gol anulado pelo VAR e gol que não era para ser anulado. Então, sacanearam pra caralho se eu fosse não ficar com o Vasco. Eu falava tchau, reserva disso aí. Não se surpreendam se ele entrar na justiça e se livrar do Vasco, com esses atrasos de salário. Não se surpreendam, isso pode acontecer. Deixa eu falar uma coisa. Olha o planejamento do Vasco, cara, chega a ser piada. Fizeram um vídeo pro moleque, aquela expectativa, anunciaram a compra, como se fosse uma grande compra. Não demorou um mês. Não demorou um mês. Tiraram o moleque, sumiram com ele, deixou de ter oportunidade, e agora essas férias bizarras. Porra, meu irmão. Cara, é a cara desses vagabundos, cara. Aí quando a gente vem pra... Eles deixam muita coisa pra gente poder falar, mano, não é pouca, não. E você tem uma contradição interessante aí. Porque o Lisca, quando ele chega, na primeira partida, o que ele falou? Quem sabe não descobrimos um volante para a seleção paraguaia. Que é o moleque que jogava pra caralho. Né? O Fernando Diniz, quando ele chega, o que ele fala numa entrevista? Eu sei que o Daniel Amorim é o cara que mais faz gol no Campeonato Brasileiro em tempo, contando tempo dentro de campo. E aí depois primeiro você vê, você viu, olha só como é que as coisas no Vasco são mal explicadas. O Marcelo Cabo, quando foi jogar com a Ponte Preta lá e empatou, ele veio para uma live. A gente falou que você pegar a live do Marcelo Cabo, do Lisca e do Fernando Diniz, eles dão pista de que rola muita sacanagem lá dentro. Porque o Marcelo Cabo, quando volta do jogo contra a Ponte Preta, ele fala o seguinte: eu ensaiei a semana inteirinha bola no chão, porque os 2 zagueiros da Ponte Preta são altos. Eu falei nos treinos que eu não queria bola aérea. O meu time jogou o jogo inteirinho bola aérea. E eu fiquei gritando na beira do campo e não entendi por que isso aconteceu. O Marcelo Cabo falou isso numa live, num pós-jogo.
Aí depois me vê o Lisca, e ele fala também a mesma coisa sobre esse que eu falei, o jogador que era para ser seleção, e de repente para de colocar o cara, eu não consegui, eu abri mão, e me vê o Fernando Diniz falar, aí perguntaram para ele assim... Esqueceu de uma coisa. Aí você completa. Qual que é a dica que você dá para o próximo treinador que entrar no Vasco? Não se vender. Foi o que ele falou, não se vender por qualquer coisa ou por pouca coisa. Por qualquer preço. Por qualquer preço. Então tá aí, esse é o Vasco. Que o próprio, o Alberto Valentim, quando foi detonado lá pelo presidente do Cuiabá, veio a público falar que dentro do Vasco tinha influência para colocar jogador dentro de campo. Que ele sofreu uma pressão do caralho para colocar o Lucas Santos em campo. Entendeu? Cara, então você esqueceu que, milagrosamente, quem ficava um mês e meio parado, que não era titular, botava um menino que estava arrebentando na posição no banco, os caras apareciam como titular. Caralho, velho. Então assim, gente, o Romulo vai jogar? Vai no lugar de quem? No lugar do Caio Lopes. Mas, como assim? O Romulo também. Cara, o Michael apareceu como titular, meu irmão. O Romulo apareceu como titular. Caralho, né? Alguém precisa abrir o que acontece no Vasco, cara. Alguém precisa abrir o que acontece no Vasco. Porque, cara, isso aí é surreal, cara. E o mais foda era o Marquinhos Gabriel Madraga e todos os técnicos elogiavam ele como se ele fosse o Modric, entendeu? Lá do Real Madrid. Vai se fuder e vão embora. O jornalista está abrindo, porque o jornalista está abrindo tudo que acontece no Vasco. Quem manda no departamento de futebol é um empresário. Quem é que fala isso? Porra, bate na mesa não, cara. Quem manda no departamento de futebol é o empresário. Gilmar Ferreira, do Blog Extra. Ele fala que quem manda no departamento de futebol é o Gilmar vai abrir. Quem escolhe o executivo, quem é que escolhe técnico, quem é o cara que manda no departamento é o Carlos Colina. E sabe o que é engraçado? Aí, ó, que o desafio do Canelas é o Tony. No terço final. Eu acho que o problema não está sendo que essa bola, os volantes façam essa bola chegar até os homens de frente. A bola está chegando. O problema está sendo o acabamento, o processo final da gente quando entra no último terço para poder pifar, ou finalizar, ou cruzar essa bola com umas características. Eu treinei as bolas rápidas, porque a zaga era muito alta, e a gente cruzou todas as bolas altas, aéreas, onde o Ednei e o Juan Renato sobrepôs ao nosso ataque. Então a gente precisa... Bem o jogo. O Matias também fez um segundo tempo de luxo como primeiro volante, que não é a função dele. Quem sabe eu não vou descobrir para a seleção paraguaia um primeiro volante de qualidade também, né? Porque ele fez um segundo tempo muito bom, numa função diferente, que ele não está tão acostumado. Então nós precisamos melhorar muita coisa, não é pouca, não. O Cano já tinha cartão amarelo e estava se dedicando ali para marcar. E o Amorim, que acabou fazendo o gol, que é um jogador que tem uma média de gols por minuto jogado super alta aqui no Vasco. É um cara super inteiro, um cara grande, um cara alto, que eventualmente, do jeito que estava o jogo acontecendo, a chance provável que o Cruzeiro teria seria, de fato, uma bola para... O problema do Vasco não vai. O Vasco precisa de muito trabalho, precisa de dignidade, precisa de honestidade, precisa de muita coragem para que as coisas... E você insistir nessas coisas ao longo do tempo vai trazer o Vasco de volta ao patamar que ele já teve um dia. Isso é o que eu penso. E o próximo treinador, eu acho que se eu fosse falar, que é o que eu tento fazer para mim mesmo. É tentar insistir, é tentar não largar os seus valores, não largar achando, não se vender por um preço barato, por nada. A gente tem que acreditar nas nossas convicções. E repito para você, o futebol é uma coisa... Que respeito muito as hierarquias, mas tudo tem um limite. Então, quando alguma coisa começa a ser levada muito para dentro do campo, querendo quase obrigar que eu colocasse certos jogadores ou tirasse outros, isso já fica um pouco mais... o relacionamento já começa a ficar um pouco desgastado. Porque eu achei que seria uma coisa que poderia nos prejudicar no jogo. Os jogadores só souberam dessa conversa que eu estou falando agora para vocês, que essa pressão que eu tinha de escalar e um ou outro que não vinha jogando, e eu só citei isso a eles porque eles ficaram incrédulos também com a demissão no vestiário. Vou dar um exemplo do Vasco, por exemplo, que a minha saída, a torcida foi estava um pouco contra a minha permanência. Vamos lá, eu estou com o Vasco da Gama. Eu fui campeão invicto com 100% da Taça Guanabara. Eu chego em 3 finais no Campeonato Carioca, na Taça Rio, sem perder ainda, porque eu perco nos pênaltis. O Arrascaeta me faz um gol no finalzinho, de cabeça. E depois perco a final, e me parece uma coisa mais normal,
Você tratar de um Flamengo já forte na oportunidade, sabe, Luiz? E tinha uma pressão enorme, enorme. Eu quero que vocês só lembrem disso. Para eu colocar o Lucas Santos, só está dando um exemplo aqui. Ele tinha acabado de fazer uma Copa São Paulo muito boa e foi treinar com a gente no profissional. Me lembro muito bem, num jogo contra o Bangu, o Rossi se machuca nos primeiros minutos do jogo e ele... eu tenho que fazer uma substituição. A torcida no Maracanã pede a entrada do Lucas e eu, naquele momento, opto pelo Ian Sassi, que nos treinamentos estava jogando melhor. Tá? E quando isso acontece, vem abaixo. O Ian Sassi acabou fazendo gol, nós vencemos o jogo. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte, eu saio do Vasco, o Lucas não tem nada a ver com isso, só para dar um exemplo de como depois as pessoas têm que entender um pouco o treinador também. Eu saio do Vasco, nós estamos falando de quase 2 anos, eu não vi o Lucas depois jogar com outros treinadores. É porque estava muito perto daquela Taça São Paulo. Só para entender um pouquinho as escolhas nossas também. Que, só para dar um exemplo de outra, se eu entendi bem a sua pergunta.